Aí, perfeito, tá? Tá bonito na foto. Tudo bem? Tudo ótimo, você. Tudo bem. Deixa eu só, como anfitrião aqui, dispensa a apresentação, né? Mas nosso papo de júri hoje, eu estou extremamente feliz, tenho a honra de bater um papo aqui com o doutor Cacai. É a forma como todo mundo te conhece, né? Segundo migalhas, não apenas no planeta Terra, até em outros planetas, né? Então, Cacai, seja muito bem-vindo. Em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o convite, tá? Uma alegria enorme, Paulo Sérgio. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar com você, com seus seguidores, com seus amigos. Para mim é uma honra trocar ideia contigo aqui. Que bom, que bom. E hoje eu estou me sentindo ainda mais importante, pô, porque hoje você ainda vai falar com o Fábio Porchat lá no Manhattan Connection, né? É Então, verdade, 10 horas da noite. Na verdade, porra, eu o não jogo sabia, foi preliminar é gravado comigo, agora. poxa. É, pode convidar o pessoal para ver aí, para ver como vai estar presente o Diogo Mainardi, que é um jornalista meio travestido de comediante. Ele costuma dar ibope. Mas que legal, que legal. Eu estou me sentindo aqui, então, uma pessoa importante, pô. Você vai estar agora à tarde comigo e à noite com o pessoalzinho lá do Manhattan Connection apenas. A alegria é minha, querido. Que bom. Cacá, todo mundo te conhece e é óbvio, a tua notoriedade vem pelas grandes operações, por pessoas extremamente conhecidas, importantes no Brasil, que são seus clientes, né? Então, não é desnecessário falar sobre isso. Mas o nosso papo aqui é um papo de júri. Embora você tenha se formado anteontem, né? Você é advogado há apenas 2 ou 3 anos aí. Você tem casos de júri para trocar ideias aqui com a gente também? Olha, quando comecei a advogar, eu advogo há 40 anos, eu tinha um interesse maior em fazer júri. Eu sempre gostei muito de júri. Na verdade, a vida me levou para outro lado, vamos chamar assim, porque eu tive uma conversa uma vez com o ministro Evandro Lins. No final da vida dele, eu tive a sorte de fazer alguns processos com ele. E ele me contou uma história interessante. Ele falou: Cacai, o divórcio, isso ele me contando, o divórcio mudou a minha carteira do escritório, porque eu tinha muito crime de sangue e passei a ter que me adaptar, que os mundos, felizmente, mudaram e tal. E eu comecei a advogar mais intensamente, embora só fiz advogar na vida, desde que me formei, no momento em que os crimes econômicos estavam tomando conta do cenário, a legislação nova, as grandes operações, aquele CPI do orçamento, o caso Collor. Então, tudo isso me levou para uma advocacia, eu diria, mais especializada nessa área. Além do que, pelo fato de eu advogar em Brasília, eu sempre advoguei muito junto a tribunais superiores. Às vezes as pessoas me perguntam: mas como é que você advogou para mais de 90 governadores? Porque o STJ, o foro era aqui. Hoje, se você perde, se o governador perde o mandato, o foro desce, muda. Mas antigamente não, mantinha o foro. Advoguei para 4 presidentes da República e tal. Mas o júri, eu fiz alguns memoráveis, eu gosto de fazer. Tenho hoje algumas críticas maiores a algumas questões do júri, não sou um especialista como você, mas recentemente fiz um júri que mobilizou muito Brasília, que foi o júri da Adriana Vilela, filha do Zé Guilherme Vilela, que é o ministro do TSE, e ela injustamente acusada de mandar matar o pai, a mãe e uma funcionária antiga. E esse júri mudou um pouco algumas questões que eu defendo, sabe, Paulo Sérgio, assim, carinhosamente. Por exemplo, nesse júri, nós fizemos uma prova técnica inquestionável. Assim, um dos assassinos, ele levado lá pela uma delegada e responsável de Brasília, ele, na última hora, ele mudou a versão e colocou a Adriana na cena do crime. Aquilo que seria, para a mídia, deu muito ibope e tal. Para mim, tecnicamente, não foi ruim, porque eu pude fazer um trabalho técnico junto com peritos excepcionais e trabalho de herbe e também testemunha, mas cartão de crédito, pagamento que ela fez. Eu fiz uma linha do tempo da onde ela esteve desde o momento que ela acordou até o momento que ela dormiu.
Então, nós comprovamos objetivamente que ela não esteve na cena do crime. Isso era um fato posto no júri. Inclusive, num dos habeas corpus que nós entramos, um juiz muito técnico, duro, mas muito técnico aqui de Brasília, o desembargador Mário Machado, ele disse, olha, aqui tem um álibi que é composto por uma linha do tempo que é inquestionável. Ou ela tem o dom da ambiguidade, ou então ela não esteve no local do crime. Mas você sabe melhor do que eu, o júri vai muito daquilo que a imprensa conta, vai muito daquilo que é dito ali. Então, eu hoje tenho alguns questionamentos que eu acho que é importante fazer no júri, né? A incomunicabilidade absoluta dos jurados, eu hoje questiono isso. Esse júri meu que eu fiz durou 10 dias. Foi o maior júri de Brasília. Tinha jurada que passou mal, jurada que dava piti chorando. E eu não quis, assim, eu podia até ter pedido nulidade por causa de algumas questões de quebra de comunicabilidade, uma jurada praticamente desmaiou e tal. Então, eu acho que tem que ser questionado essa incomunicabilidade, por exemplo. Eu digo isso carinhosamente para efeito de discussão, não sou dono da verdade. Porque eu acho que esse sistema de ser necessária a unanimidade, como você tem nos Estados Unidos, também é ruim. Mas eu acho que a hipótese de poder conversar aqui porque, na verdade, você imagina o seguinte, esse júri teve um momento nele que teve uma nulidade patente no júri. Mas depois o juiz falou comigo, falou, olha, eu não tenho como anular esse júri, foram 10 dias de júri. Isso é um prejuízo mesmo para a justiça, prejuízo mesmo financeiro, um júri desse é caro e tal. Então eu acho o júri, eu sou um defensor do Tribunal do Júri, eu acho que é interessante para crimes especificamente como a prisão constitucional, eu acho que é interessante manter, mas eu acho que nós deveríamos discutir alguns procedimentos do Tribunal do Júri, sabe? Não acho que esse formato de você colocar a incomunicabilidade, de você fazer uma impressão de que ninguém está tendo acesso a absolutamente nada, depende muito da cidade. Eu fiz júri no interior, onde, embora exista a incomunicabilidade, todo mundo está acompanhando, porque a cidade é pequenininha. Eu fiz um júri uma vez no interior que começou a passar um carro gritando, não tinha ninguém no plenário, gritando, olha, está aqui hoje na cidade o advogado Cacá e tal, e começou a chegar gente, fila na porta do júri. Assim, os jurados acompanharam tudo aquilo, entendeu? Tá. Então, eu não sei, eu falo mais para reflexão do que propriamente como alguém que tem uma opinião muito formada. Eu acho que é extremamente importante que a gente discuta essas questões. O júri, esse júri específico da Adriana, que eu ainda estou lutando por ele, foi um júri que me marcou muito. Eu acho que eu fiquei muito impressionado, porque nós fizemos uma prova técnica absolutamente inquestionável. Mas você sabe, o júri não tem necessariamente a necessidade de ver a prova técnica. E aí, quando você leva para os tribunais, eu levei algumas questões para o Superior Tribunal de Justiça, os ministros dizem o seguinte, não, tudo isso tem que ser decidido no júri. Então, há uma incoerência para mim, eu até queria te ouvir com um expert, porque você pega um juiz togado, que vai analisar uma prova técnica, nós, nesse júri, por exemplo, tinha uma discussão teratológica, que é a tentativa de pegar uma impressão palmar que encontraram numa porta e fazer um exame de datação para dizer que aquela impressão palmar tinha sido postada ali 1 ano antes. Você imagina, não há na literatura mundial nada parecido. No entanto, os papiloscopistas aqui de Brasília fizeram isso. E você manda essa prova técnica para o júri. Eu falei no STJ na tribuna, falei, ó, uma incoerência inacreditável. Porque o jurado previsto pela Constituição, ele tem que decidir sobre o contexto que está posto ali. Ele tem, é a única decisão no processo brasileiro que você não tem que fundamentar, é sim ou não, a ressalva que existe do artigo 92 ou 93 da Constituição da fundamentação. E, no entanto, você manda para o jurado a definição de uma prova técnica dificílima. Dificílima. Mesmo nos tribunais, elas poderiam dar ensejo a uma interpretação diferente, entendeu?
E a outra coisa, estou falando demais, quero te ouvir. Não, a imagina, outra coisa que me impressiona é você fazer novamente a reprodução de todo o procedimento que foi feito no Tribunal do Júri. Claro que já mudou alguma coisa, você não tem que estar aquelas leituras necessariamente enfadonhas ali e tal, mas isso, você perde muito a prova muitas vezes, entendeu? Você, por exemplo, na morosidade da justiça brasileira, você vai levar a júri um fato que ocorreu há 8 anos, 9 anos, e aí você vai reproduzir aquela prova que foi feita lá atrás na instrução, e tudo isso gera uma certa perplexidade. Então, eu hoje tenho esses questionamentos. Eu continuo favorável à existência do Tribunal do Júri. Acho que a ideia é muito interessante. Eu sou completamente contrário ao sistema americano de plea bargain. Eu acho que aquilo ali é um massacre para o Poder Judiciário, para o direito de defesa. É muito engraçado quando você vê alguns ministros supremos falar mas lá é tudo júri e você resolve 95% com acordo. Acordo não, é o cidadão cedendo o direito de defesa. É um massacre, né? É uma condenação prévia. O pior sistema para mim que existe é o sistema americano. Não me encanta em absolutamente nada. Por isso tem o maior número de pessoas encarceradas, majoritariamente negros, hispânicos. Quer dizer, a desigualdade que existe na sociedade é muito reproduzida no sistema carcerário. Então, eu sou um defensor do júri, não sou um expert, diria assim, mas sou um estudioso curioso. Não, mas tem algumas considerações aqui que acho que seriam interessantes. Primeiro, assim, nós estamos novamente rediscutindo o júri no Congresso Nacional, né? Aquele projeto de 2009 chamado Projeto Sarney, era o projeto do Senado de alteração do Código de Processo Penal, que estava dormindo na Câmara por 10 anos, agora reacendeu com um substitutivo. E entre as propostas, tem grandes alterações ali no júri. E eu até, semana passada, eu falei com o Maris, aqui na nossa live de quarta passada, que eu tenho procurado alguns deputados, porque eu acho que eles precisam ouvir os personagens do júri. Não dá para se fazer uma reforma no júri sem ouvir Defensoria Pública, sem ouvir a advocacia, sem ouvir o Ministério Público e até os juízes do júri, né? Não dá para ser feita uma coisa só na academia. Então, eu acho que tem algumas coisas que podem ser melhoradas nessa proposta que está em tramitação aí no Congresso. Com relação à incomunicabilidade, existe uma previsão no projeto de 2009 onde se possibilitará que os jurados se reúnam após os debates para falar entre si a respeito do caso. Isso seria uma coisa totalmente nova para a gente aqui, né? Nós não sabemos como que isso será refletida na sentença, né? Ou no veredito, na votação, né? Não na sentença, mas na votação. Mas, enfim, são coisas que eu acho que devem ser debatidas entre aquelas pessoas que estão vivenciando o júri há muitos anos, né? Não dá para se fazer apenas com o apelo da academia, né? E aqui, aproveitando uma pergunta que foi feita aqui para nós, aqui, Cacai, pelo Cortez Gonçalves, a respeito do que o Toffoli defendeu, o ministro Toffoli defendeu, da prisão imediatamente após uma sentença condenatória no júri, né? Já existe com o projeto anticrime aí, a lei anticrime, né? Uma prisão necessária numa pena superior a 15 anos, mas se pretende que se prenda em qualquer pena, né? Com qualquer pena, com condenação no júri. Ora, se nós já não defendemos uma pena sem uma confirmação em segundo grau, o que dirá no júri, né? Uma pena, uma prisão com uma sentença de primeiro grau. Não tem o menor cabimento, no meu ponto de vista. Eu imagino que você concorde com isso, Cacai. Ou seja, é interessante o que você traz. Em primeiro lugar, nós temos um grupo de advogados que tem participado de muitos debates com alguns deputados dos quais eu gosto muito. Esse grupo foi criado para disputar e discutir o projeto anticrime quando o juiz de triste memória, lá, o Moro, apresentou aquele projeto punitivista, sem discutir com a academia, com ninguém. O então presidente Rodrigo Maia fez um grupo de 16 deputados, e esses deputados, vários deles nossos amigos, e nós fizemos um grupo aqui em casa e discutimos muitas reuniões, inclusive, com o maior orgulho, digo que, por exemplo,
o juiz de garantias penais foi uma das questões que nós discutimos muito aqui. Por sinal, quero até alertar os nossos colegas criminalistas que, para mim, esse é o grande avanço do processo penal brasileiro, que nós fizemos uma discussão ampla, foi passado no Congresso, na Câmara, por larga maioria, no Senado, quase unanimidade, e, infelizmente, desde janeiro do ano passado, um liminar do ministro Fux impede a vigência desse projeto. Isso é um absurdo. Até por um desrespeito, um juiz, ainda que ministro supremo, presidente, não interessa, é juiz, um juiz com uma canetada calar a boca de todos os deputados e senadores, um projeto que teve longa discussão com audiências públicas. Então, acho que nós, advogados criminais, devemos nos unir e nos fortalecer, exigindo a imediata colocação no plenário. Veja bem, é aquela frase que o Supremo pode errar por último, mas é bom que erre no colegiado, e não um juiz que deu uma liminar e que simplesmente não leve ao colegiado. Esse é um ponto. Então, eu penso que o que você está dizendo sobre discutir o projeto de júri com advogados, com audiências públicas, com um defensor, absolutamente necessário. Eu me coloco, inclusive, à disposição para ajudar nisso. Não sou a pessoa certa para ir falar nessas audiências públicas. Fui falar em diversas circunstâncias, mas o júri não é muito o meu dia a dia. Mas eu acho que, especialmente, a Defensoria Pública nos ajudou muito. Quando nós discutimos e ganhamos as ADCs, da presunção de inocência, a Defensoria Pública foi fundamental. Até porque a mídia queria nos pregar na testa a pecha de que nós só cuidávamos de clientes ricos. Foi a Defensoria que nos abriu a porta, vamos chamar assim, as portas, para poder ter uma certa simpatia da sociedade como um todo. Então, eu acho que essa discussão é fundamental. Se você quiser, depois podemos falar no privado, que eu puder ajudar aqui. Nós temos um grupo, por exemplo, que agora está discutindo diariamente a Lei de Segurança Nacional. Tem um projeto para ser aprovado, essa lei que é um resquício da ditadura, mas que tem propostas que são propostas perigosas, que simplesmente querem tirar do liminar do Supremo da vigência da lei, e nós ficaríamos num vácuo extremamente perigoso, já que nós temos hoje um governo fascista, autoritário, que fez o uso da Lei de Segurança Nacional para perseguir estudantes, intelectuais. Então, essas discussões todas têm que se dar. Eu estou aqui à sua disposição do que eu puder ajudar. Essa decisão do Toffoli é, para mim, inclusive, uma incoerência enorme com o que foi julgado nas ADCs. Sim. Se nós temos que ter a presunção de inocência, que é por expressa previsão constitucional, apenas após o trânsito em julgado, a prisão após a condenação do júri é, para mim, claramente inconstitucional. Inclusive, quando fui julgar a ADC 43, eu tive algumas audiências, especialmente com o ministro Celso de Mello, que à época era o decano. Eu tenho muita admiração pelo ministro Celso. E eu me lembro que o ministro Celso, na época, o Toffoli já tinha levantado essa questão. O Toffoli estava na primeira turma, ou estava na segunda turma, não me lembro. Eu sei que o ministro Celso de Mello disse: Cacai, eu vou colocar no meu voto, imagina, quando o julgamento da ADC 43, 44 e 54, ele diz: eu vou colocar no meu voto um capítulo à parte, só para tratar dessa prisão logo após o julgamento do júri. Então, assim, eu diria que nós já temos bons fundamentos lá no voto do Celso, entendeu? Sim. E acho que nós temos que nos unir e discutir essa questão. Evidentemente que o pacote crime, obviamente, nós não conseguimos passar tudo que queríamos passar. Eu acho que nós conseguimos grandes vitórias e tiramos muita coisa que era extremamente punitiva, tão somente. Aquela autorização para matar, tudo aquilo ali que os Witzel na vida defendiam, com os Moros da vida. Mas eu acho que é importante que a gente faça essa discussão. Acho que eu não vejo como passar essa linha do ministro Toffoli de ter uma prisão logo após, ainda que nós tenhamos cedido, nós que eu falo a sociedade brasileira, sim. Que cedeu lá depois dos 15 anos e tal, mas não vejo nenhum sentido, o princípio é o mesmo. Perfeito, excelente. Deixa eu aproveitar aqui e vou linkar a tua realidade ao nosso Tribunal do Júri para extrair uma situação, Cacai. O Tribunal do Júri, uma das coisas que tem incomodado e que chega a atrapalhar até mesmo uma decisão final é
o fomento midiático. A mídia, a cobertura da mídia, muitas vezes extremamente repressiva e tudo mais. Ok, isso é uma característica do júri, e quando o caso é famoso, mais forte ainda essa pressão midiática. Mas você vive isso no dia a dia da tua advocacia, seja por conta dos casos, mas até mesmo por conta do próprio advogado, do próprio Cacai. Onde você vai, a mídia tem interesse de acompanhar, a mídia está sempre te procurando, quer te ouvir, quer saber por que é o Cacai que está nesse caso. Poxa, deve ser uma pessoa extremamente poderosa, etc, etc. Como que você lida com isso, Cacai, no seu dia a dia? Isso é muito negativo, viu, Paulo Sérgio? É claro que eu tenho que ter humor e viver a vida. Uma vez eu levei uma pessoa para depor num processo, a juíza era muito minha amiga, muito desbocada, muito preparada, mas muito solta. E quando ela entrou na sala, eu estava com um cliente sentado para ser interrogado, ela entrou e falou assim, eu achei que esse caso era super simples, se o seu advogado é o Cacai, você deve ter muita responsabilidade. O meu cliente entrou em pânico. Eu tive que paralisar o audiência. Olha, isso não pode. Eu estou brincando e tal, quer dizer, mas nem isso eu acho que pode ser feito. É claro que a mídia, em regra, ela é negativa, ela atrapalha. Eu digo sempre assim, quando você está num caso midiático, às vezes o cliente fala assim, olha, está dando muita mídia, eu vou contratar um assessor de imprensa. Eu nunca tive assessor de imprensa. Não critico o advogado que tem, mas é uma postura minha. Eu é que faço os contatos que eu tenho que fazer. Porque o que acontece, Paulo Sérgio, é que eu falo assim, olha, eu aceito ser contratado desde que ele te tire da imprensa. O grande assessor é o que tira o caso da mídia. Porque eu posso ser técnico. Eu só pego processo se eu tiver uma defesa técnica que me deixa confortável para fazer. Então, o processo midiático, nós temos uma série de questões que são ruins. Por exemplo, eu advoguei para o Duda Mendonça no Mensalão. O processo foi o primeiro caso que... Opa. Acho que caiu ali. Voltou? Não, tá tudo em ordem. Sim, tá joia. Caso de uma verdadeira... Primeiro não, tiveram vários, mas aquele foi uma espetacularização como um meio de levar mesmo o processo, né? Nós tínhamos uma transmissão direta, nós tínhamos à noite, eles faziam uns filmetes para poder dar uma romanceada no processo. Eu praticamente morei dentro do Supremo Tribunal em todas aquelas sessões durante 5, 6 meses. Bem, no final do julgamento, o meu cliente, o Duda Mendonça e a Zilmar, foram absolvidos. No entanto, no imaginário popular, eles eram mensaleiros. Não adiantava muito. Eu me lembro que ele teve que abrir uma empresa em Portugal, ele é um gênio, e abriu uma empresa na Polônia, até brincou que era muito difícil fazer campanha política na Polônia, que o ritmo é outro, era difícil fazer música e tal, mas ele teve que sair do Brasil, porque no imaginário popular ele era condenado. Então, eu acho que essa questão midiática ela é grave sob diversos aspectos, e porque eu acho também que uma questão constitucional é uma condenação acessória sem previsão legal. Há uma condenação acessória. Então, a gente não pode fugir. Eu, por exemplo, falo com a mídia. Eu acho que não falar é pior. Porque se você tiver só o outro lado que está tentando fazer o pré-julgamento do seu cliente de forma negativa, quando você for falar, ele já está julgado. Sim. Então, eu acho que falar com a mídia é uma coisa importante, mas sabendo, primeiro, que a tendência é que venha negativa as matérias. O que vende realmente é essa espetacularização, né? Nós vimos isso muito agora na Lava Jato. Sim, Lava Jato, cada operação que tinha, você tinha em seguida aquelas famosas conferências lá de mídia dos procuradores com a polícia, onde eles destrinchavam o caso já fazendo um pré-julgamento. Naquela época, depois até o OAB tomou uma providência, eu já dizia, Paulo, que aquilo tinha 3 objetivos. O primeiro objetivo era fazer um pré-julgamento e julgar aquele cidadão que tinha acabado de ter uma busca e apreensão contra o judiciário, obrigar o judiciário a manter as medidas mais fortes. O segundo era quebrar o moral daquela pessoa, fazendo um pré-julgamento, uma humilhação, para que ele pudesse fazer delação. Desumano. Sim. E o terceiro era para que aqueles procuradores, que agora estão respondendo, vão responder processo criminal e tudo mais, aqueles procuradores pudessem fazer o quê? Ficarem conhecidos e sair pelo Brasil ganhando dinheiro fazendo palestra. Então, o uso do processo penal, óbvio, todos nós somos defensores de uma mídia a mais aberta possível, o direito de expressão é um dos pilares da democracia, mas esse pré-julgamento é muito negativo. Até porque eu criei
uma brincadeira à época, que depois até o ministro Gilmar usou em alguns julgamentos, que no Brasil, no Supremo, onde eu atuo majoritariamente, você tem a primeira turma, que é uma turma um pouco mais dura e tal, a segunda, que é uma turma mais garantista, e a terceira, que é quem decide mesmo, que é a Globo News, que é o Camarote, a Natuza, o Otávio, quer dizer, é aquele pessoal que vai discutir como se, né, são meus amigos queridos, mas às vezes com decisões que eles dão, e ali não tem muita, você não tem a quem recorrer, né? Da terceira turma do Supremo, você escapa, entendeu? Que você não tem barros para o pleno, entendeu? Então, a mídia é um fator importante. Assim. Acho que a gente, como advogado, tem a obrigação de representar o cliente. Eu participo muito de debates, às vezes não para falar de casos concretos, porque o cliente, às vezes, não gosta muito. Por exemplo, eu advoguei para Zélia Cardoso de Mello, que era, na época, a mulher mais poderosa do Brasil, na época do Collor. Ninguém aqui, talvez, lembre mal, mas a história conta, né? Eu me lembro que me tornei amigo dela e tal. Aí ganhei o caso dela, ela mudou para Nova York e passou tempo sem falar comigo. Um dia ela me liga para perguntar alguma coisa pessoal. Eu falei, mas por que você sumiu? Ela falou, Cacai, nós saímos tanto da mídia, você me lembra tanto aquela época, que quando eu vejo o teu nome, eu tenho um frio na barriga, eu passo mal. Então você tem esse lado negativo, né? Quer dizer, o cliente não quer ser lembrado, o cliente não quer que você fique dizendo do caso dele, salvo quando é assim. Isso aqui é uma coisa interessante. Eu advoguei para Carolina Dickmann, num caso humoroso e tal. Depois tem até a lei, Carolina Dickmann. Naquela época, eu fiz 8 Jornal Nacional em seguida. Até coisa rara isso. 8 dias seguidos, Jornal Nacional. Entendeu? Era uma preparação que aí a mídia é positiva. Porque no dia a dia, a mídia te pega do jeito que quiser, só para ter o outro lado, que hoje virou, felizmente, pelo menos uma obrigação. Então, nós temos que discutir o valor da mídia, especialmente da mídia opressiva. Nos Estados Unidos, você certamente conhece, porque faz júri, existe casos em que, próximo de ter um julgamento midiático, o excesso de mídia faz com que eles adiem, para que não haja uma influência absoluta. Sim. É mais difícil você dizer que vai ter uma influência muito grande no julgamento técnico, mas tem. As pessoas são humanas. Claro que tem. Outro dia eu vi, com muita tristeza, o ministro Barroso, por quem eu tenho profunda admiração, divergências também profundas, dizer que o Supremo tinha que julgar processo criminal ouvindo a voz das ruas. Fala, bolas. Quem ouve a voz das ruas é o Congresso Nacional. Como é que advogado vai ouvir a voz das ruas? Quer dizer, o advogado tem que ouvir a Constituição. O juiz tem que ouvir a Constituição. Exatamente. Só aproveitando, Cacai. Claro. Sim. Não, pode falar. Pode continuar, por favor. Depois eu pergunto. Não, é só um ponto que eu queria para reflexão. Eu queria a sua impressão. Tá, eu queria a sua impressão do Supremo Tribunal Federal, onde você tem uma excepcional experiência, antes da TV Justiça e depois da TV Justiça. Olha, por coincidência, era esse o tema que eu ia trazer. Foi uma pergunta, a resposta que eu... Quando surgiu a TV Justiça, eu fui ao ministro Marco Aurélio, ele talvez não se lembra, mas eu me lembro bem, porque, você sabe, a ideia foi dele, ele inclusive assumiu a presidência da República para poder a sancionar a lei e tal, mas eu fui a ele à época e disse, ministro, eu serei um defensor da TV Justiça para casos, tipo, você vai discutir a questão homofobia, você vai discutir a questão homofóbica, você vai discutir a questão dos índios, você vai discutir a questão da sexualidade, você tem questões que interessam a todos e tal. Agora, no processo penal, eu sou rigorosamente contrário. O processo penal é fato, é processo, é aquilo que está nos autos. Se você faz um processo penal televisionado, ao vivo, você faz um pré-julgamento e você atrapalha o julgador. Então, existem estudos, que acho que foi a Conjur que fez, que o processo penal brasileiro, no Supremo, ficou 30% maior os acordos depois da TV Justiça. É a vaidade humana. Além do que, o pré-julgamento é dificílimo. Eu me lembro do debate do ministro Barroso com o ministro Gilmar, do plenário, em que, num dado momento, o Barroso foi agredir, entre aspas, o Gilmar, e falou assim, mas você solta.
Esse era o xingamento, é um juiz que cumpre a Constituição e que é mais garantista. Isso, para o jurisdicionado, Paulo, é um desastre. Eu até contei uma história uma vez da tribuna do Supremo, quando o julgamento da 470, foi até uma coisa interessante, que essa sustentação oral, eu já vi, vários professores pedem para passar, eu fico muito honrado com isso, porque no dia anterior, o procurador-geral, que era o Gurgel, Deu uma travada na nossa transmissão, Cacai. Só um minutinho aqui. Cacai, você me ouve? Deu uma travada na transmissão. Agora melhorou, melhorou, voltou. Sim, tá dando uma travadinha agora. Sim, sim. já era uma continuidade de julgamento, eu já tinha sustentado, e de repente o Procurador-Geral da República entra junto com os ministros. E o meu cliente se assustou, falou, mas o procurador vota também? Quer dizer, então aquela coisa simbólica do judiciário é uma coisa assustadora. Eu acho que a TV Justiça, para o processo penal, ela é um desserviço. Não acredito que tenha nenhuma vantagem, absolutamente nenhuma vantagem. Há uma superexposição, há uma condenação prévia, há um excesso de vaidades, porque você vê aqueles debates que até de certa forma, para o judiciário é interessante ver como é que funciona, mas aquele excesso dá uma insegurança para o judiciário. Então, quando você leva uma questão como a presunção de inocência, que paralisou, de certa forma, o Brasil na discussão, e depois fica 6-5, aquele que não é advogado não entende muito isso. Então, eu sou um crítico da TV Justiça para o processo penal. E eu tenho percebido, não sei se você tem a mesma impressão, por exemplo, as audiências, as sessões de julgamento do STJ, que agora são transmitidas pelo YouTube por conta de ser tudo telepresencial, né? Eu não percebo uma espetacularização como acontece nas transmissões ao vivo da TV Justiça. A impressão que eu tenho é que, guardadas as restrições de estar todo mundo online, né? A dinâmica do julgamento é a mesma da presencial. Você percebe isso também? Veja bem, eu acho que o Poder Judiciário, nesse momento de uma crise extrema, né, quer dizer, um país mergulhado numa tragédia, 400 mil mortos e um presidente claramente, do meu ponto de vista, fascista e irresponsável, inclusive como parte de uma comissão da OAB, nós fizemos um aditamento, a OAB, o Conselho Federal, fez numa saúde pública, para responsabilizar também por 150 mil mortes como omissão, né, por morte mesmo. Mas o Poder Judiciário conseguiu, de certa forma, também montar uma estrutura para fazer os acompanhamentos. A tentativa de prestar jurisdição, acho que o Judiciário está conseguindo fazer. Claro que você tem algumas medidas que, para mim, são inconstitucionais, tipo a sustentação encartada, que nós já temos reclamado, mas aquela história de você entrar na tribuna, o tribunal está ali, você pode acompanhar, você pode interferir, você fala depois do procurador, você ouve o procurador, eu acho que isso funciona bem. A diferença grande é que, por YouTube, eu diria assim, a presença fora dos que estão interessados mesmo na causa é muito pequena, ou é bem menor. Né? Então, ou porque hoje você tem, não só em alguns julgamentos que a gente participa, não só a TV Justiça, mas como você tem os julgamentos sendo passados na Globo News, na CNN. Então, é uma coisa incrível, né? Assim, o mundo hoje virou uma coisa inacreditável. Mas eu faço parte de um grupo que eu gosto muito, o Grupo Prerrogativas, e a gente... É um grupo de WhatsApp, mas que teve uma certa institucionalidade. A gente faz debates e escrevemos muitas coisas que interessam. A gente pega um tema, a gente escreve. E a gente faz umas lives aos sábados, que, por incrível que pareça, agora as pessoas, algumas empresas e grupos de comunicação pedem para transmitir.
A última, de sábado passado, teve 700 mil pessoas acompanhando. É uma coisa Caramba. inacreditável. Um grupo de WhatsApp, entendeu? Então, claro, um grupo valioso, tem grandes nomes, que escreve sobre grandes temas e tal. Então, assim, eu tenho muita preocupação. Esse excesso de mídia no processo penal é algo que realmente preocupa muito. Quando você pega um caso que o processo chega muito antes de você, você já tem... O que eu digo é o seguinte, tem vantagens do processo ser tá na mídia? Tem uma ou duas vantagens. Por exemplo, Paulo, carinhosamente, o juiz vai prestar mais atenção. Porque hoje, com essa quantidade de processos que nós temos, eu digo com a maior sinceridade para os meus colegas, especialmente quando vou falar para advogados mais novos. Eu não sei exatamente qual o seu público. Mas eu digo o seguinte, uma das grandes diferenças do advogado é ser ouvido. É poder dizer qual é a tese. Para que o processo saia dos assessores, que são ótimos em regra, mas que tendem... O ministro normalmente fala assim, ó, recurso especial, vê o que faz aí para negar, o que tem processualmente para negar. Recurso extraordinário, mesma coisa. Entendeu? Então, nós temos que ter a humildade de saber que, às vezes, o principal ponto nosso... Então, se é um caso moroso, eu ligo no tribunal, peço o pessoal do meu escritório para ligar, a assessora fala, é aquele caso que o Tocacai está fazendo de um caso lá do Mato Grosso. Então, opa, esse caso já saiu daquela pilha inimaginável, já é uma primeira vitória, entendeu? Sim. Então, é a regra, especialmente nesse momento de isolamento. Eu estou trabalhando de casa, eu não vou ao tribunal, claro, os tribunais estão fechados, mas eu não vou Sim. nem em reunião e tal. Então, isso é ainda mais angustiante, porque eles inventaram esse julgamento virtual, que é uma tristeza. Você imagina, assim, o cliente está com a vida dele presa num julgamento virtual que eles colocam em pauta e que vai botando voto, sem você poder participar. A gente sofre. Sofre muito, sofre muito. A semana passada eu tive um julgamento no STJ e, por conta de ser aberto no YouTube, o cliente tinha, ele tinha pedido para mim o link para assistir e tal, e eu mandei para ele. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, foi vitorioso. Mas ele ficou surpreso e falou, mas é isso que é o julgamento? Eu falei, pois é. É isso que é o julgamento. É verdade, é verdade. Então, de certa forma, informa as pessoas como que é o julgamento, né? Para você ter uma ideia, quando ainda os tribunais estavam abertos, antes desse isolamento, um dia eu estava na sessão de uma turma, era uma questão processual que me interessava, não era nem turma penal, eu raramente tenho processo da turma, mas eu estava lá. E eu vi um grande professor tradicional de São Paulo sentado na primeira turma, na primeira fila. E o meu caso ia ser julgado bem depois, porque tinha uma fila enorme na frente. E no STJ, nesse dia, eles julgaram os processos por lista antes. E na lista apareceram lá os nomes, julgaram o processo desse professor. E ele não viu. 3 horas depois, faz um intervalo e ele sai. Ô, Cacai, que bom te ver e tal. Eu falei, o que o senhor está esperando, professor? Ele disse, eu estou esperando o caso do meu julgamento do meu caso. Uma pessoa bastante conhecida. Não vou dizer o nome para não ser delicado. Aí eu disse baixinho para ele, professor, o seu caso foi julgado hoje às 2 horas da tarde. Ele disse, não é possível. Eu falei, foi julgado. Imagina se ele estivesse lá com o cliente. Pois Se o é. cliente... Eu falei, calma, você não viu que o meu caso foi julgado? Porque a dinâmica hoje, às vezes, é muito negativa para isso. Por isso é que a gente que advoga mesmo, que eu só faço advogar na vida, a gente gosta de ir lá, distribuir memorial, ir para a tribuna, sustentar. É o nosso dia a dia, né? Sem dúvida. E como sustenta bem, né? Isso que é o mais importante. É bom, eu gosto muito. Não sei se faço bem, mas eu faço com muito prazer, com muita... Eu tenho até aqui, ó, no fundo, um gibão que não sei se você consegue ver ali. Você é chique, Sim, não deve nem saber o que é gibão. Gibão é uma roupa de vaqueiro. Eu fiz uma claro que eu ostentação sei. oral. Eu fiz uma ostentação oral no plenário do Supremo uma vez, defendendo a vaquejada, e eu comparei a minha beca do advogado ao gibão do vaqueiro. Eu sou filho de boiadeiro, filho de vaqueiro e tal. E daí os vaqueiros lá do Nordeste me mandaram um gibão do Expedito Cereiro, que eu guardo com muita... Puxa, Eu guardo junto com a minha beca aqui no meu escritório. que joia, que joia. Parabéns, Cacai. Cacai, ó, estamos atingindo aí, já passamos de 40 minutos.
Enfim, foi um papo extremamente agradável, como Uma sempre. alegria enorme para mim. É sempre muito bom revê-lo, ainda que virtualmente, né? Infelizmente, a gente não consegue mais tomar um vinho de final de tarde aí perto do lago, né? É Mas verdade. em breve poderemos voltar. Tá ótimo. Um abraço grande a vocês todos. Uma alegria estar com você. Estou sempre às ordens aqui em Brasília. Vamos ter responsabilidade e cuidado nesse isolamento, porque quando você tem um presidente que o ministro da Casa Civil tem a coragem de dizer que tomou vacina escondido com medo do presidente, você vê o grau de degradação de um governo. Eu até escrevi um artigo hoje que chama O Silêncio dos Culpados, que sai amanhã no jornal O Dia e no site IG sobre isso. Legal. Mas boa Ótimo. sorte para nós. Muito obrigado pelo carinho e pela oportunidade. Um abraço Eu grande. que agradeço aí, agradeço a todo mundo que acompanhou ao vivo aqui, aquelas pessoas que assistem depois, que isso fica gravado no IGTV. Muito obrigado a todos. Cacai, saúde, meu amigo. Um grande abraço. Para todos nós. Grande abraço.